falou alguma coisa, mas é um aspecto geográfico também. Essa imagem ela foi colocada aí para a gente fazer uma análise dela, né? Isso é o brasão da bandeira de Lagoa da Canoa. E esse brasão ele traz algumas características também especiais, né, e comuns à cidade de Lagoa da Canoa. Nós podemos observar nesse brasão, ao lado direito do brasão, ou ao lado esquerdo do brasão, a gente tem uma vegetação, né, um ramo de algodão. No lado esquerdo, ou no lado esquerdo, o ramo de algodão. E no lado direito, nós temos um ramo de fumo. Na parte mais central desse brasão, nós estamos observando aí uma vegetação também composta por raízes, né? De mais raízes. Isso traz uma característica da nossa cidade. A nossa cidade ela foi também uma das maiores produtoras de algodão e de fumo, né? E hoje ela tem crescido e desenvolvido na área do fumo, que está em decadência. A gente pode perceber isso não só em Lagoa da Canoa, mas está em decadência em todo o estado de Alagoas, né? Nós já fomos conhecidos, a cidade de Arapiraca, ela já foi conhecida como a capital do fumo, né? Mas hoje nós estamos nessa decadência. Inclusive, para a gente ter uma ideia, o maior produtor de fumo hoje, ele está localizado ali na região do Rio Grande do Sul, né, onde existe a maior produção de fumo e exportação do mesmo, tá bom? Então, o que nós podemos observar é que esse tipo de cultivo na cidade de Lagoa da Canoa, ele acabou adentrando a um declínio, está indo em um declínio também, tá? O que aconteceu também com o algodão, né? O algodão, na verdade, ele foi cultivado até as décadas de 60, por aí. Eita, até 60, será que em outra década não foi cultivado? Nos anos 2000 também havia, sim, um cultivo, né? Mas esse cultivo já foi bem menos, diminuindo muito, né? Mas até as décadas de 60 e 70, principalmente, nós tivemos um grande cultivo desse algodão. Primeiro porque a gente pode observar que nós tínhamos ali em Fernão Velho, Maceió, no bairro Fernão Velho, nós tínhamos uma indústria têxtil, né? Essa indústria têxtil, ela também fazia o fiar, né? O tear do algodão, de formar o linho, né? A linha a partir do algodão, né? Então, essa indústria têxtil, ela também ela produzia e exportava os seus produtos, né, seus tecidos, principalmente para o estado de Pernambuco, né, ali para Toritama, próximo a Paraíba, né, ela fazia essa exportação desses produtos. Na década de 70, com o declínio da produção do algodão, esse declínio fez com que também a empresa têxtil de Alagoas ela acabasse fechando as suas portas. Por que se deu o declínio do algodão, Williams? O nosso clima não era tão propício para a plantação dessa cultura. Não, nosso clima até um clima bom, né? As nossas terras, elas também é uma terra boa para o cultivo do algodão. Qual é o problema? O problema é que nós somos um estado ainda. A gente vai observar que o nosso estado ele está entre a 21ª e a 24ª posição no PIB do Brasil, né? Então, essa é a nossa posição. Alguns dados vão dizer que estamos na 21ª posição. Outros dados vão dizer que estamos na 24ª. Nós vamos fazer essa análise a partir do momento que cair alguma questão, então nós vamos analisar, tá? Essa questão, sabendo que vai estar ali naquela posição de 20ª a 24ª, 21ª a 24ª posição, que é o PIB do estado de Alagoas.
Uma outra coisa que a gente precisa ter uma noção desse PIB do estado de Alagoas é que ele é alavancado, principalmente, minha gente, pelo terceiro setor da economia. Então, assim, a gente olha e diz, não, mas a cana-de-açúcar, nós exportamos muita cana-de-açúcar e é isso que movimenta o PIB de Alagoas. Também, tá? Ela também movimenta esse PIB de Alagoas. Mas o PIB de Alagoas ele está baseado mais nesse terceiro setor da economia, tá bom? Então, o terceiro setor é o que faz com que haja um aumento do PIB do estado de Alagoas. Então, grava isso daí. Eu já falei em várias outras aulas, mas é importante a gente ficar lembrando mesmo para que vocês acabem não esquecendo. Grava isso daí, né? Essa questão do Professor, PIB. Oi. professor, o terceiro setor, fala aí os setores. Primeiro, o terciário, o secundário. Explica Tá, aí. tá bom. A economia, ela está baseada em três setores, né? Que você mesmo acabou de falar. A gente chama de setor primário, secundário e de setor terciário, tá bom? Então, ela está baseada nesses três setores da economia. A economia está baseada nesses três setores. O setor primário é o que a gente chama de setor da agricultura e pecuária, tá? Então, nós vamos chamar de agropecuária. É o setor primário, tá? Então, no caso de Alagoas, esse setor primário está voltado para cana-de-açúcar. Se quiser notar, até pode notar aí, tá? Cana-de-açúcar, em primeiro lugar. Coco da Bahia, né? A gente vai para o coco da Bahia. Depois a gente vai para mandioca, feijão, milho. E aí a gente tem outros produtos que vão ficando mais abaixo desses primeiros, que é, por exemplo, a risicultura, o arroz, ali em Porto Real do Colégio. A gente tem a laranja, ali na região serrana dos Quilombos, né? União dos Palmares, por ali. Né? Temos a laranja. Nós temos o abacaxi, aqui na região norte do nosso estado, né? Maragogi, ali temos o abacaxi. Aqui também no Agreste, Coité do Noia, Taquarana, né? Então, a gente vai ter esses outros produtos, mas os principais serão os três primeiros: cana-de-açúcar, coco da Bahia, cana-de-açúcar, coco da Bahia, mandioca, milho e feijão, tá? São os principais produtos que nós temos aqui, aí depois seguido por outros. Então, esse é o primeiro setor da economia, o setor da agropecuária. Na pecuária, professor, o que nós temos? Nós temos a criação dos bovinos, tá? Ainda ali no território de Batalha, Santana do Ipanema, Jaramataia, né? Inclusive, a gente tem agora novamente, voltou um investimento de uma fábrica de laticínios na cidade de Batalha, só que a maior produção, o maior... como é, meu Deus, que a gente vai chamar? O maior criatório de boi está ali na cidade de Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, não, Ai, Jesus. Deixa eu pegar. Major Isidoro, tá? Está aqui em Major Isidoro. Que a gente vai ter essa maior criação de gado no setor pecuário. Aí a gente tem aqui no São Francisco, né, nas regiões de São Francisco, e principalmente no Baixo São Francisco, ali em Piaçabuçu, na Marituba do Peixe, né, nós temos o setor da pesca, mas nós temos ganhando em todo esse setor pecuarista a produção dos galináceos. Galináceos são os criatórios de galinha, tá bom? Então a gente tem isso extrapolando na pecuária. Primeiro setor da economia. O segundo setor da economia está baseado no setor da construção civil, né? É o setor, na verdade, da construção civil e da indústria, né? Indústria de transformação. É o segundo setor da economia. Então, essa indústria de transformação que é?
Indústria de transformação é ali pegar o produto em matéria-prima e transformá-lo em industrializado, como, por exemplo, acontece com a cana-de-açúcar por meio das usinas, né? Usinas de açúcar. Então, isso é o segundo setor da economia, a transformação da matéria-prima em produto industrializado, também a construção civil. Essa construção civil está ali na construção dos fixos, né? Então, é o segundo setor. E o terceiro setor da economia é isso que nós vamos chamar de setor de serviços e comércios, né? Então, o terceiro setor da economia é onde nós vamos pegar o produto que era primário, que passou pelo segundo setor, foi industrializado e agora vai para o terceiro setor para ser colocado nas suas prateleiras, né? Então, o comércio. Então, o comércio e os serviços, professor. O que eu vou chamar de serviços? Os serviços serão as atividades como, por exemplo, caixas de supermercado, pessoal que trabalha nos bancos, né? Então, que desenvolve as atividades aí dos bancos, os professores, os médicos, enfermeiros, né? Essas pessoas que prestam serviços à população é o que nós vamos chamar de setor dos serviços. Então, esses são os três setores que a economia tem, tá? E aí o estado de Alagoas, o seu setor mais forte, né, por mais que nós sejamos grande exportador de cana-de-açúcar, mas o setor mais forte no estado de Alagoas é o setor do comércio e dos serviços, tá? Então o PIB, né, a maior parte do PIB, ela advém aí dessa questão do setor de comércios e serviços. Beleza. Né? Então, falei também de todas essas questões aqui no estado de Alagoas. Aí nós temos aqui o algodão, que hoje nós não temos mais o cultivo desse algodão, tá? Então, está no brasão da nossa bandeira, lógico, não ia mudar, porque quando o município se tornou município, né, se tornou independente, a gente tinha, a princípio, as fazendas de café, né? Fazenda não, as plantações de café, na realidade. Só que o nosso solo não é um solo tão propício para esse cultivo de café, tá bom? Então, nós tínhamos o café e aí, posteriormente, nós fomos mudando a nossa cultura, assim como nós estamos mudando também ainda hoje, tá? Só para você perceber, hoje nós temos uma ascendência. Gente, quando eu digo ascendência, eu digo crescimento, tá bom? Um crescimento nós temos hoje da produção, né, da área da área da agricultura, da produção do milho, né? Então, hoje, praticamente está sendo trocado o fumo pelo milho, tá? Por quê? Porque, primeiro, a gente tem um gasto menor, né? Um gasto menor e uma quantidade de tempo menor também para a colheita, né? E esse gasto menor, com quantidade de tempo menor para a colheita, faz com que haja uma lucratividade maior, que é diferente do fumo. O fumo, o pessoal começa a trabalhar no fumo a partir da sameia dele, que é o mês de maio, e vai até basicamente o final do mês de setembro, quando vai colher o que nós chamamos de primeira, né? Mas tem a nossa cultura, a nossa economia aqui no nosso estado, assim como uma grande parte do Brasil, ela ainda está baseada naquela economia de agricultura de subsistência. Vocês sabem o que é agricultura de subsistência, né? E olha só, é importante vocês gravarem isso também, porque olhando as questões de algumas provas, eu também vi essa questão, tá? Que tipo de agricultura é desenvolvida no estado de Alagoas. E a gente tem o maior tipo de agricultura, que é a agricultura de subsistência, tá? Então, a agricultura de subsistência é o que nós vamos chamar de agricultura familiar, onde a família vai estar envolvida ali naquela produção, né? A gente viu muito isso, né, até 2010, por aí, né, 2015. Hoje está tendo uma grande mudança, né? A gente vê pouca gente indo à roça, né? Mas a gente viu, a gente ainda vê essa agricultura familiar, ou nós vamos chamar essa agricultura de subsistência, tá? Então, é o que temos aqui também no nosso estado, tá? Então, a produção de algodão, a partir da década de 70,
continuou-se essa produção, mas hoje a gente já não tem mais tanta produção de algodão. Aí nós ficamos ali com a produção do fumo, né? O fumo até os anos 2000, a gente pode dizer que nós tínhamos uma ascensão desse cultivo do fumo, né? Então tínhamos grandes propriedades, né, que faziam o cultivo dessa atividade fumageira. Ainda hoje no Agreste, ainda hoje nessa região de Agreste, né, essa região de Agreste eu digo Lagoa da Canoa, né, Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano, Feira Grande, Campo Grande, Taquarana, Coiterra do Noia, São Sebastião, tá? Nós ainda temos esse cultivo, né? Essa cultura fumageira, ainda temos. Porém, como eu venho dizendo a vocês, essa cultura fumageira, ela tem entrado em decadência, né? Inclusive, nós temos um livro, eu não sei, um livro do professor Zezito Guedes, né? Aqui de Arapiraca, e o nome desse livro chama-se Acabou-se o Fumo. O Zezito Guedes, ele conta a história das destaladeiras de fumo, aquele salão, quem não lembra dos salões repletos de fumo e as mulheres com as suas famílias ali dentro, destalando de bolas de fumo, não é isso? Então, onde surgiam as maiores histórias, né, as maiores fofocas, eram nesses salões de fumo. Então, o professor Zezito Guedes ele faz uma descrição que não dá nem para a gente comentar, né? A gente comenta de forma positiva essa descrição dessas destaladeiras de fumo, das músicas que cantavam dentro desses salões de destalas de fumo, né? Então, ele acaba criando o livro Acabou-se o Fumo, que é o fumo entrando em decadência a partir dos anos 2000. Mas nós ainda temos a incidência desse cultivo no nosso estado e principalmente aqui na nossa cidade de Lagoa da Canoa. Inclusive, nós ainda temos uma firma, né, aqui na cidade, que a gente a gente conhece ela. Hoje ela é conhecida como Universal, né, mas nós conhecíamos a firma como Hermotabarama, né, Tabacos do Brasil, companhia. Então, a firma de fumo, que é uma firma norte-americana, né, mas com algumas ações dela ainda também europeia, né? Então, a gente ainda tem esse cultivo do fumo aqui na nossa cidade, porque nós temos ainda a empresa de fumo que acaba exportando fumo em folha, né? Exportando esse fumo em folha ali para a Bahia, né? E posteriormente para a Europa, né? Para essa folha ser transformada em charuto, né? Há um processo de escolha dessa folha que não seja pintada. Quanto mais limpa a folha for, o charuto ele terá um preço melhor, tá? Eu digo isso porque o gerente da firma, na época do meu TCC, ele me deu um livro para que eu pudesse ler esse livro e ele me explicou o processo, porque eu estava fazendo meu TCC baseado no cultivo do fumo, tá? Então, esse outro ramo, ele evidencia a nossa cultura, né? A nossa agricultura, né? Nosso cultivo dentro da agricultura, que era o algodão, e hoje estamos voltados ainda para a questão do fumo. Mas temos também, no centro da nossa bandeira, um pezinho de mandioca, né? Que a gente faz que um dos principais exportadores desse cultivo está ali, no livro está chamado de distrito, tá? Tem uma outra visão geográfica com relação a essa questão de distrito, mas no livro do Lagoa da Canoa está chamando ali de distrito, que o distrito de Mata Limpa ainda hoje
ele é um dos principais locais ainda de produção de farinha, né, e de exportação dessa farinha e também da mandioca, mesmo ainda na sua forma natural, né, matéria-prima. Então, o maior comprador dessa farinha e mandioca ainda é o estado de Pernambuco. E a gente tem aqui no estado de Alagoas, né, em Alagoas mesmo, conhecidíssima a farinha da Mata Limpa. Fui ao mercado em Maceió, e o mercado de Maceió, eu vi pessoas procurando a farinha de Mata Limpa, quero a farinha de Mata Limpa, né? Então a gente tem esse cultivo ainda da mandioca, né? Hoje provavelmente superando o cultivo do fumo, tá? Então esses ramos que estão aí, eles estão evidenciando a nossa agricultura, né? O barquinho aí no brasão é o que vai dar o nome do barquinho quanto às lagoas e os peixes. Os peixes são os habitantes da nossa cidade, estão caracterizando os habitantes da nossa cidade, e a lagoa, junto com a canoa, é o que evidencia o nome da nossa cidade na história de Lagoa da Canoa. Vocês viram, né? Lagoa da Canoa, por conta da lagoa, ali próxima à região do centro da nossa cidade, né? Em uma área de depressão, e uma canoazinha que acabou dando o nome à nossa cidade, tá? Então, para falar de Lagoa da Canoa, felizmente eu precisava falar também dessa questão do brasão da nossa bandeira, porque ela pode acabar caindo na questão, né? Ah, Williams, e essa estrela, né? O que ela está fazendo aí? Essa estrela, ela simboliza a Lagoa da Canoa como uma região dentro do estado de Alagoas, né? Então, uma estrela no estado de Alagoas e no coração do nosso país, é isso? E aí a gente vai vendo as caracterizações geográficas, tá? Da cidade de Lagoa da Canoa. Olha, a primeira coisa que a gente vai observar aqui nessa característica geográfica, vocês estão vendo aí, deixa eu colocar aqui. Tá aqui essa pintadazinha aí de marrom, né? Pintado de marrom. Isso é clássico. A gente precisa falar nisso porque ele é clássico, né? Pintado de marrom é a cidade de Lagoa da Canoa, tá bom? Temos aqui Lagoa da Canoa. Aí nós temos a Lagoa da Canoa fazendo fronteiras? Não, tá? E é uma coisa assim que vocês precisam mesmo de verdade gravarem para vocês, tá? Precisam ter como certo isso daí. Não podemos dizer, né, que uma cidade ela faz fronteira, tá? Não podemos dizer que ela faz fronteira. Só se ela for uma cidade que estiver no limite, né, de um país. Então, aí sim nós vamos dizer que ela está fazendo fronteira, ela é de um estado localizado dentro de um país, que está fazendo fronteira com um estado e um outro país, tá? Mas fronteiras só se faz fronteira entre países, tá bom, pessoal? Fronteira só entre países. O que nós podemos ter aqui são divisas ou limites, mas é principalmente melhor a gente chamar de limites. Então você vai observar e você vai ver que Lagoa da Canoa ela faz limite. Por que limite? Porque divisa, a gente faz divisa com divisas naturais, com coisas naturais. Por exemplo, a gente pode dizer que a gente tem Porto Real do Colégio e Propiá fazendo divisas, né? Porto Real do Colégio em Alagoas e Propiá em Sergipe. Eles estão ali no limite de uma divisa, que a divisa é o Rio São Francisco, né?
que é o que faz também a divisa entre o estado de Alagoas e o estado de Sergipe. Então, nós temos fazendo limite Lagoa da Canoa ao norte, e você precisa saber dessa posição, tá bom? Isso é a característica da Rosa dos Ventos mesmo. Então, ao norte, ela faz limite com a cidade de Caraíbas, tá bom? Ao sul, nós temos o limite de Lagoa da Canoa com a cidade de Campo Grande, ao sul. A oeste, tá? Ó, gente, norte em cima, tá? Por favor, norte em cima. Sul embaixo, tá? Então, ó, aqui Caraíbas, tá? Aqui Campo Grande. A oeste, oeste fica à nossa esquerda, tá bom? Estão olhando aí, oeste à esquerda. A oeste, Lagoa da Canoa faz limite com a cidade de Giral do Ponciano, tá? Williams, e a leste? Né? A leste, a gente bem que poderia dizer a nordeste, né? Mas nos livros nós vamos encontrar a leste. Então, a leste, fazendo limite com a cidade de Arapiraca, e a sudeste, tá? Com a cidade de Feira Grande, tá? Então, vamos lá. A leste com Arapiraca e a sudeste com a cidade de Feira Grande, tá? Então, tá aí a nossa característica geolocacional, né? A geolocalização do município de Lagoa da Canoa, tá? A altitude desse município, do município de Lagoa da Canoa, ele é de 283 metros. Então, está naquela faixa do relevo brasileiro, que é um relevo de médias e baixas altitudes, tá bom? A nossa área territorial, gente, é uma coisa que vocês precisam assim, ficar atentos, tá bom? A população não era 18 mil e não sei quanto, mudou, foi? Pronto, é justamente isso que eu quero que vocês não se preocupem tanto, tá? Ó, a única ciência exata, não sei se eu posso dizer que é a única, mas vamos chamar de ciência exata. A ciência exata é a matemática, né? 2 mais 2 serão 4, e só se o professor de matemática vier e disser que não, 2 mais 2 não é 4 não, mas não sei, 2 mais 2 é 4, então é uma ciência exata, tá bom? Com relação aos dados geográficos, né, nós temos esses dados por meio de pesquisas e estimativas, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente tem essas pesquisas e essas estimativas. Por exemplo, a população aqui, você está vendo uma população de 17.692 habitantes. É a população estimada de 2021, tá bom? Está aqui os dados de 2021. Mas a gente tem um censo que está para ser divulgado os resultados desse censo, tá bom? Então, essa população ela vai estar aí entre os 17 mil e os 18 mil habitantes, tá bom? No caso, vamos supor que a prova fosse o mês que vem. Aí se caísse 17.692 e depois 18.200 e alguma coisa. Aí como é que nós teríamos? A prova primeiro ela não vai fazer isso, tá bom? De certeza absoluta ela não vai fazer isso. Se ela fizer isso, lógico que você vai pegar os dados de 18 mil. Mas assim, ela não vai fazer isso. O que a prova pode fazer é a população estimada de Lagoa da Canoa está entre os 17 a 18 mil. Está entre os 10 a 12 mil. Está entre os 12 a 14 mil. Entende? Então ela vai fazer essa análise dessa forma. Entende? E se ela botar de forma absoluta, ela vai botar, por exemplo, a população de 18 mil habitantes.
é isso que vai acontecer. Então, não se preocupe com relação a isso, você não vai errar a questão de jeito nenhum com relação ao quantitativo populacional, porque a banca ela pode cobrar desse jeito. Ó, hoje, nós não vamos conseguir ver, tá? Eu tenho umas questões, mas não vamos conseguir ver. Mas na próxima semana eu vou passar umas questões para vocês. E tem uma questão que foi retirada da banca, essa questão, tá? E essa questão, ela foca justamente na população de Alagoas, do estado de Alagoas. E aí, quando ela foca na população de Alagoas, ela pede a estimativa, ou a cerca, né? A população de Alagoas é cerca de 3 milhões, de 3 milhões de habitantes, entendeu? Ou a população de Alagoas está entre os 3 e 4 milhões de habitantes. Agora, pega só uma informação. Ó, Luciano, você sabe que a população de Alagoas é 3,3 milhões de habitantes, tá? É a população de Alagoas. Aí já imaginou se a banca ela cobra uma questão? Vamos colocar duas afirmativas só. O enunciado da questão. Alagoas, qual a população de Alagoas? Aí a alternativa A, Alagoas tem ser ou está entre 2 e 3 milhões de habitantes. Alternativa A. E a alternativa B, Alagoas está entre 3 milhões de habitantes. Qual é a resposta? Repita aí novamente. Vamos lá. A banca vai cobrar o seguinte. Alagoas, qual a população estimada de Alagoas? Alternativa A, 2 e 3 milhões de habitantes. Entre 2 e 3 3. e 4, ou ela vai dizer assim, está entre 2 e 3 milhões de habitantes. A. E B, está entre 3 e 4 milhões de habitantes. Qual a alternativa? 3 e 4 milhões de habitantes, seria? Isso aí. Seria a alternativa B. Entende? Porque nós temos 3 milhões 362 mil pessoas, 200 e tantas, entendeu? Então, nós já passamos dos 3 milhões, estamos entre 3 e 4 milhões. Então, assim, é importante essa questão assim, porque é até uma forma interpretativa que a gente vai ter da questão, tá? De repente você, não, mas Alagoas tem 3 milhões de habitantes. Não só tem 3, tem 3,3. Então, já está passando dos 3, vai lá para os 4 milhões de habitantes. Entendeu? Então, assim, muito boa, muito bem colocado a sua questão, tá? Gostei demais dessa colocação que você faz. E com relação a essa população, não se preocupe. A gente vai estar nessa estimativa de 17 e 18 mil habitantes, tá bom? Certo. Bom. Ó, é igual a mesma coisa, tá? Olha só, Luciano, uma outra coisa que a gente vai observar. A área. Se você pegar o livro, não sei se vocês têm um livro de Alagoas, né? Mas se você pegar o livro, no livro de Alagoas, no livro a gente vai ter uma área de 84 quilômetros quadrados, tá? Aí a gente tem aqui uma outra característica, isso aqui foi retirado do governo do estado, tá bom? Então são dados do governo do estado. Aí a gente tem 83 quilômetros quadrados, né? 621 metros, mas tá aí, 83 quilômetros quadrados. Eu já encontrei outros dados que a gente tem 104 quilômetros quadrados. Entende? Então, assim, vai se fazendo uma estimativa. O que a gente vai saber? É que não vai passar de 110 quilômetros quadrados. Não vai para 120 quilômetros quadrados. Vai estar entre os 83 e os 100 quilômetros quadrados, tá? É isso que a gente vai ter, essa área total do território de Lagoa da Canoa. Tudo bem? Tudo. Entendi. Pronto, maravilha, tá? Aí nós vamos observar, isso é um dado geral, tá? Então, nós vamos observar que o clima aqui é um clima tropical. A gente pode ver esse clima chamado de tropical semiárido, ou vamos chamar ele de tropical chuvoso. Por que tropical chuvoso? Porque a gente tem
uma estação seca, que é o verão, e uma estação chuvosa, que é de outono e inverno. Então, pega essa informação também. As chuvas aqui em Lagoa da Canoa, elas são em qual período? As chuvas, elas são no período do outono e inverno, tá bom? Vai ser essa questão que nós vamos ter aqui. Olha só, gente, eu coloquei esse mapa também para a gente ter uma noçãozinha um pouquinho aqui de algo do estado de Alagoas também, tá, minha gente? Olha só, como assim, professor? Que noção é essa que você quer que a gente tenha? Tá, vamos lá. Ó, nós temos o estado de Alagoas, está dividido também em algumas áreas, em algumas regiões, tá? Eu vou falar as mais importantes que a gente precisa saber dessas regiões. Ó, tá aqui a cidade de Lagoa da Canoa, né? As divisas dessa cidade de Lagoa da Canoa. Mas vocês estão vendo aqui a oeste do estado de Alagoas, essa partezinha mais... Isso aqui é o quê? Um roxo, que a gente pode chamar de roxo? Mais ou menos, né? Ó, ela está dividida, essa parte está dividida em sertão alagoano. Gente, mas esse sertão alagoano, ele pode ser chamado de Alto Sertão, tá? Alto Sertão é o extremo do estado de Alagoas, porque o Nordeste, na verdade, ele está dividido em Zona da Mata, Sertão, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. É assim que vai estar dividido o Nordeste. Então, nós temos aqui o estado de Alagoas, para dizer que é sertão, sertão mesmo, é só uma pequena parte desse estado, né? Ouro Branco, Canapi, Mata Grande, só uma pequena parte. Mas, mesmo assim, a gente entende o oeste do estado como sertão. Então, nós temos o Alto Sertão e nós temos o Médio Sertão. Tenho certeza que alguma notícia vocês já viram assim. Eita, vamos lá, uma notícia. Me lembrei. Aconteceu um feminicídio na cidade de São José da Tapera, Médio Sertão Alagoano. A notícia vai vir assim, Médio Sertão Alagoano. Você olha, oxe, mas São José da Tapera não é sertão? O professor falou que era sertão. Como assim, Médio Sertão? Então a gente tem o estado que está dividido dessa forma também, tá? A parte oeste do nosso estado está dividida em Alto Sertão, Médio Sertão e Baixo São Francisco, tá? Tem Alto São Francisco, professor? Não. Não tem Alto São Francisco. Alto São Francisco está lá em Minas Gerais, né, na cabeceira do rio, na nascente do rio São Francisco, lá na Serra da Canastra. Lá é Alto São Francisco, porque o rio São Francisco é um rio caudaloso, né, e além de ser um rio caudaloso, ele é um rio também que a gente chama de rio de altitude, né? Então, ele começa ali nos planaltos centrais de Minas Gerais, né? E vai vindo ali Bahia, Sergipe, aqui, Alagoas, tá bom? Então, é isso que vai acontecer, tá? Então, nós temos, onde é que fica, quais são as cidades, professor, do Alto Sertão Alagoano? Note aí no seu caderno, para quando você for fazer uma revisão, você dá uma olhada. As cidades do Alto Sertão Alagoano. Vamos colocar, principal delas, vamos chamar a principal. William, por que é principal? Porque lá tem um shopping center também, né? Tem um shopping, né? Delmiro Gouveia, né? Vamos colocar. Delmiro Gouveia é Alto Sertão. Pariconhas é Alto Sertão. Mata Grande é Alto Sertão. Canapi, Alto Sertão. Inhapi, Alto Sertão. Olho d'Água do Casado, Alto Sertão. Água Branca, Alto Sertão e Piranhas. Depois, Canapi, o outro é qual? Canapi, Inhapi. Inhapi, Piranhas, Olho d'Água do Casado e Água Branca. São Alto Sertão.
Tá? Esse aí nós vamos chamar de Alto Sertão. Beleza, minha gente? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, professor. E o Médio Sertão? Médio Sertão, olha só. Aonde é que fica Médio Sertão? Médio Sertão vai ser Ouro Branco, Maravilha, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, Dois Riachos, Olivença, Olho d'Água das Flores, Senador Rui Palmeira, Carneiros, São José da Tapera, Monteirópolis, Pão de Açúcar, Palestina e Jacaré dos Homens. É o que será a região de Alto Sertão. Williams, Baixo São Francisco. Gente, não é Baixo Sertão, tá? Não é Baixo Sertão. É Baixo São Francisco. Baixo São Francisco. Onde é o Baixo São Francisco, Williams? São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova e Piaçabuçu. Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu serão a região do Baixo São Francisco, tá bom? Então, eita, professor, muita coisa para decorar, e agora, como é que vai ser? A minha cabeça não vai... Vai! Toda vez que for falar assim, Baixo Sertão, tenho certeza que vai botar uma área principal. Ou Piaçabuçu, ou Penedo, né? Então, aí, quando falou isso aqui, você já vai se lembrar nas regiões ali que estão próximo. Próximo Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Brás, né? Baixo Sertão, tá? Professor, Itraipu, não é Baixo Sertão, Baixo Sertão não, Baixo São Francisco. Itraipu, não é Baixo São Francisco não? Não. Baixo São Francisco é apenas São Brás, Porto Real do Colégio, Penedo e Piaçabuçu, tá? O Piaçabuçu, minha gente, lógico, vocês sabem disso, eu já expliquei em outras aulas, já dei outras aulas aí. Piaçabuçu é onde a gente tem a foz, né? O encontro, o deságue, na verdade chama de encontro, mas é o deságue exorreico, né? Do Rio São Francisco no Oceano Atlântico. É isso que vai acontecer. Tem uma outra coisa também que vocês precisam saber. A região metropolitana de Maceió. É importante Maceió, porque Maceió é a nossa capital. Tá? Então, para ser a nossa capital, a gente precisa saber a região metropolitana de Maceió. Começa por quem? Por Maceió. Aí, gente, fica mais fácil, porque você pega ali aquelas cidadezinhas pequenininhas que estão ao redor de Maceió, né? Você pega aqui, Paripueira, Messias, Rio Largo. Aí vai chegando aqui perto de Maceió, Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco. Aí pega ali próximo da Lagoa Santa Maria Madalena do Sul. Essa lagoa, professor? Nunca vi essa lagoa, não. Viu, sim. Que eu chamei, eu já dei aula a vocês falando sobre essa lagoa, que é a Lagoa Manguaba, né? Conhecida como Lagoa Manguaba, mas que por muito tempo também foi chamada de Lagoa Santa Maria Madalena do Sul. Então, aí a gente tem Marechal Deodoro, Barra de São Miguel. E aqui, pertinho da Lagoa Mundaú, da Lagoa Manguaba, a cidade de Pilar. Aí você vai aqui, Maceió, Paripueira e Barra de Santo Antônio. Tá? São as cidades que fazem parte da região metropolitana de Maceió. Professor, litoral
extremo litoral norte do estado de Alagoas? Maragogi. Maragogi. Outra coisa que vocês precisam saber. Maragogi, né? Isso também, principalmente por conta da Costa dos Corais, das piscinas naturais que tem em Maragogi. Maragogi é a cidade que vem desenvolvendo Alagoas. Ela também tem desenvolvido a sua economia através do turismo, tá? E Maragogi é a cidade que tem um forte vai crescendo muito mais no desenvolvimento turístico. É tanto que o governo de Alagoas está fazendo o investimento de fazer também um novo aeroporto na cidade de Maragogi, né? Então, norte de Alagoas, professor, Maragogi, Japaratinga, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe. São as cidades aqui próximas ao oceano, as cidades que estão na praia, né? O Oceano Atlântico. Aí São Luís do Quintum, de Matriz de Camaragibe, Colônia Leopoldina, Novo Lino, Jundiá, Porto Calvo, Campestre e Jacuípe. Tá bom, pessoal? Uma outra coisinha que eu queria que vocês também prestassem bastante atenção, tá? Porque a gente pode ver isso também em uma questão de prova, né? A gente pode acabar observando em uma questão de prova. De repente, a gente vai falar aqui de Lagoa da Canoa faz limite com Craíbas, Campo Grande, Giraldo Ponciano, Feira Grande e Arapiraca. Tá certo. Maravilha. Mas, de repente, cai uma questão na prova. Lagoa da Canoa faz limite regional. Vamos lá, viu? Lagoa da Canoa faz limite regional com Craíbas, Campo Grande, Feira Grande, Arapiraca e Giraldo Ponciano. Como vocês são do médio e superior, a questão ela pode vir um pouquinho mais complicada mesmo. Ela pode vir dessa forma, tá? Então, assim, às vezes no ensino fundamental ela pode vir Lagoa da Canoa faz fronteira. Aí a galera já sabe, fronteira não, é limite, tá errado. Aí você, eita, limite regional com Craíbas, Campo Grande, Feira Grande, Arapiraca, Giraldo Ponciano. Tá certo. Tá certo, acertou. Aí não, a questão vai estar errada. Por quê? Porque Lagoa da Canoa não faz limite regional, né? Faz limite municipal. Regional, gente, é entre um município que esteja no limite entre uma região e outra. Por exemplo, os municípios que estão no limite entre Bahia e Minas Gerais, aí eles fazem divisa regional. Por quê, professor Williams? Porque Bahia é região do Nordeste, né? É o macro-região nordestina, e Minas Gerais é macro-região sudeste. Então, aí sim faz limite regional entre duas regiões diferentes. Consegue compreender, minha gente? No caso, aí na prova só vai estar certo se for, tipo, se fizer limite municipal, né? Municipais. Isso. Ou limite municipal. Mas se cair limite regional, elimina isso daí, tá? Elimina de verdade. É o Norte e Craíbas, pode não vir, né? A UFRJ pode... Isso, pode não vir assim, né? Ele pode vir de outra forma para tentar enganar a gente. Não. Entendi. Entendeu? Entendi. Se for regional, vai estar errado. Entendi. Isso, ótimo. Se for regional, limite regional, vai estar errado, tá bom? Então, pessoal, olha só. Era basicamente isso que eu queria que vocês entendessem aqui também nessa questão do mapa de Alagoas, tá bom? Só uma outra, a nível de uma informação um pouquinho maior, tá? A região serrana dos Quilombos. Ele vai chamar de região serrana, principalmente por conta da Serra da Barriga, lá em União dos Palmares, tá?
E quando falar região serrana dos quilombos, você vai pensar, o quilombo que tinha no estado de Alagoas, o principal, famosão, né? É o quilombo dos Palmares. Então, os quilombos de União dos Palmares. Então, falou em região serrana dos quilombos, você já pode pensar, região serrana dos quilombos, principal cidade dessa região, União dos Palmares. Beleza, União dos Palmares. Aí tem as outras cidades ali próximas, né? Ibateguara, São José da Laje e Santana do Mundaú. Branquinha, Capela, Cajueiro, Murici, Joaquim Gomes e Flecheiras. Tá? Mas provavelmente se vier cobrar, vai querendo cobrar a principal cidade ali daquela região, que é a região de União dos Palmares. Tá bom? Torna-se muito difícil se a prova também quiser se aprofundar. Já imaginou a prova? Lógico que ela poderia colocar, porque tem questões de alternativas, né? Os 103 municípios de Alagoas. Aí, se ela colocar ali os nomes nas alternativas, seria mais fácil de acertar, né? Mas ainda se torna difícil, então ela não vai cobrar também dessa forma, porque aí ela vai acabar prejudicando demais o candidato, tá bom? Mas ela pode cobrar assim, qual a cidade mais nova do estado de Alagoas? A cidade mais nova do estado de Alagoas, professor. Eita, meu Deus, e agora? Enlouqueceu tudo, meu pai. Não sei qual a cidade mais nova. Aí você vai lá, foi a cidade que se tornou cidade em 1995, Jequiá da Praia, tá? É a cidade mais nova de Alagoas. Qual é a mais velha? Penedo. Né? Porto Real do Colégio e Marechal Deodoro, que era conhecido como Alagoas, ou Santa Maria Madalena. Né? Então, é isso que a prova pode acabar cobrando da gente. Esses dados mais específicos, que são dados que às vezes nós não guardamos, tá? Então, vai vir assim essa cobrança de forma mais específica nesses dados mais específicos. Ótimo, minha gente. Põe aí novamente o joinha, só para saber que vocês estão comigo. Tá? Eu sei, pessoal, que tem aqui essa... Vocês estão aqui nos assistindo, né? Hoje, dia de show, essas coisas também, infelizmente. Mas tem uma galera também que vai lá para o YouTube e faz a revisão da aula no YouTube. Nessa semana, recebi a ligação de uma pessoa, né? E a pessoa ligou para mim e disse, cara... Estou muito feliz com a sua aula. Eu assisti a sua aula, fui fazer o concurso. Olha só, viu? E caiu uma questão de atualidades, né? De atualidades que você tinha dado a aula de atualidade sobre a guerra da Ucrânia. E a pessoa falou, eu não tinha entendido a guerra da Ucrânia e entendi ali naquela aula. Então, assim, ela não estava assistindo, mas foi assistir no YouTube e isso foi algo bem importante para mim, de saber que a pessoa foi buscar essa informação e gostou da informação, né? Então, é isso daí, viu, pessoal? A gente vai tentando fazer o melhor para vocês. Ótimo, minha gente. Olha só uma outra questão. Ó, vê lá, Luciene. Lagoa da Canoa tem uma população de aproximadamente 18.457 habitantes. A área do município é de 84 mil. Mil não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Mil a gente errar a prova mesmo. É de 84 quilômetros quadrados, né? Lagoa da Canoa possui 25 povoados, né? Os seus 25 povoados. E a densidade demográfica de Lagoa da Canoa. Qual é a densidade demográfica? Gente, eita, densidade demográfica é algo também importantíssimo da gente saber, tá? É o que nós vamos chamar de DD. DD. Vai aparecer o DD, você já sabe. DD é densidade demográfica. Quantidade de habitantes, essa quantidade de habitantes que estão ali próximos um do outro, que moram próximo. Então, Lagoa da Canoa tem 220 habitantes por quilômetro quadrado. Oxi, como é que faz isso, professor? Pega a área e divide
ou pega a quantidade de habitantes e divide pela área. Pegou a quantidade de habitantes, dividiu pela área, aí você consegue saber a densidade demográfica da região que nós estamos falando, né? De Alagoas, né? De Lagoa da Canoa, tá? Então, a densidade demográfica de Alagoas é 120 habitantes por quilômetro quadrado. Já a densidade demográfica de Lagoa da Canoa é 220. A densidade demográfica de Maceió, Williams, 1.588 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, passou de 100, pega outra informação importante aí. Passou de 100, a região ela é povoada, tá? Então você pode encontrar também na prova ela querer uma característica de povoamento e de populoso, entende? Então, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. O Brasil é um país populoso. Passou de 100 milhões, já é um país populoso, tá? Então, o Brasil é um país populoso. Mas o Brasil não é um país povoado. Poxa, não, Williams, com tanto habitante não é povoado? Não. Porque a área do nosso país ela é muito grande. A gente pode ter de 210 a 215 milhões de habitantes, mas a nossa área é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A área do Brasil. Então, ela é grande. Aí você divide a população pela área do Brasil. O Brasil ele vai ter, minha gente, mais ou menos 24 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então não é um país povoado, é um país populoso. Populoso, minha gente, pela quantitativo total de população, tá? Mas povoado pela quantidade de habitantes que moram a cada quilômetro quadrado. Então nós temos no Brasil, pegando pela área, né? Se fosse distribuído por todo o país, a gente tinha 24 habitantes por quilômetro quadrado. Só que aí a gente pode perceber, existem áreas mais povoadas no Brasil e áreas anecúmenas. Eita, o professor, o negócio foi bravo agora. Anecúmeno significa 100 habitantes. Não é que não tenha habitante, mas que tenha pouco. Por exemplo, você pega a região amazônica. Região amazônica é uma região de floresta, região que tem pouco habitante. Você pega a região centro-oeste também, a região que tem um forte desenvolvimento do agronegócio. As terras são mais ocupadas por agricultura, do agroetec, agroepop, agro é tudo, né? Então, você pega aí essas áreas do agronegócio, não tem também muito povoamento. Onde é que tem muita gente? São Paulo, Rio de Janeiro. O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A cidade do Rio de Janeiro tem 10 milhões de habitantes. Entende? Então, essas cidades, as cidades litorâneas, na verdade, né? Você pega Maceió, tem mais de 1 milhão de habitantes, a cidade de Maceió. Então, você pega essas cidades litorâneas, essas cidades próximas ao litoral, e elas serão cidades povoadas. Por quê, gente? Eu quero saber por quê. Qual a característica para que isso aconteça, professor? Para que a cidade seja povoada dessa forma. Qual a característica? Aí você pega, gente. A característica é o desenvolvimento econômico, industrial econômico, estão nas cidades litorâneas, que foi por onde o Brasil começou a formação territorial dele, né? Pelo litoral. Essa é a realidade. Aí a gente tem as empresas, indústrias, né, os grandes negócios nessas cidades mais litorâneas, né? E aí o povoamento se dá pelo quê?
só uma aula de migração que eu dou, e eu costumo muito falar assim, o que que faz as pessoas migrarem, Williams? O que que faz as pessoas migrarem de uma região para outra? Pode falar, Luciene. Empregos, né? Antigamente, por Isso causa aí. do bem, né? Mas hoje em dia aqui não acontece isso, mas é mais para estudar fora, à procura de melhores condições de vida, de emprego, melhor dizendo. Isso aí, você citou uma coisa muito importante na tua fala. Está-se algo bem importante mesmo. Porque é um dos termos que nós mais utilizamos para falar do processo migratório. O processo migratório, ele acontece em busca de melhores condições de vida, tá? Isso é até por uma questão geográfica. Olha, a geografia, ela é a ciência, na verdade, que estuda o espaço geográfico. O espaço geográfico é o espaço modificado pelo homem e para ele utilizado para a sua existência, né? Como é que eu digo assim, modificado e utilizado para a sua existência? Olha só, nem saindo da aula, viu? A gente entra aqui, ó. Você pega ali Arapiraca. Arapiraca tem um rio chamado Rio Piauí, né? Principalmente a nascente do Rio Piauí, ali em Arapiraca. Mas você pega aonde passa o leito do Rio Piauí, o homem, para o seu desenvolvimento, o que é que ele fez? Ah, eu quero fazer aqui em Arapiraca um bosque, para ficar bonitão, para a galera passear, para fazer isso e aquilo, vou fazer um bosque aqui. Então o cara vai ali e vai canalizando o rio. Consegue compreender? Você pega um leito de um rio e você canaliza ele para que você possa sobreviver ali, para que você não é sobreviver, na verdade, para adaptar a sua necessidade, né? Então o cara canalizou o rio, faz o ginásio João Paulo II e o rio Piauí passa por baixo do ginásio João Paulo II. Imagina, minha gente. Aí pega a ladeira do Claudenor, e põe ali uma ponte, canaliza o rio naquela ponte e passa a estrada por cima. Faz o que aconteceu com Feira Grande, ali na ponte do Rio Perucaba, em Feira Grande também. Você chega um momento, gente, que a natureza vai buscar o seu espaço. Entende? Chega aquele momento que... Isso aí, Clisvaldo, isso aí. Então chega um momento que a natureza vai buscar o seu espaço. Está canalizado o rio. O que a natureza fez o ano passado? Epa, peraí. Foi impacto ambiental, houve um excesso de chuvas na nossa região e o rio Perucaba encheu de uma forma tão grande que ele acabou na ponte ali que liga a Feira Grande a Arapiraca, destruiu a ponte. Né? Então isso é o quê? Isso é porque o homem canalizou aquela ponte, canalizou de forma desestruturada, na realidade, né? Que ele se tivesse feito uma estrutura melhor, não teria acontecido, mas canalizou aquela ponte, e à medida que ele canaliza aquilo ali, né? Aí o que a gente tem? A gente tem, posteriormente, um problema. Isso é o que fala o espaço geográfico de geografia. Mas esse espaço geográfico se divide. Ele tem uma subdivisão. Subdivisão é em território, que eu não vou explicar, tá? Mas é em território, região, né? Lugar e paisagem, tá? Se divide aí. E uma dessas divisões é o lugar. E o lugar, a gente tem a terminologia para o lugar do espaço geográfico, ele é o lugar, acessível ao homem e o lugar que ele desenvolve as suas atividades emocionais, que está ligado com as suas funções emocionais, esse lugar, tá? Então está ligado dessa forma. Por exemplo, pode ter alguém aqui que não, mas a maior parte das pessoas vai dizer: eu moro em Lagoa da Canoa há tantos anos, eu até nasci em Lagoa da Canoa. É o meu lugar
Eu amo Lagoa da Canoa. É tanto que você vai ver, nas décadas de 50, 60 e 70, até os inícios de 2000, muita gente saindo do Nordeste, saindo de Lagoa da Canoa e indo morar em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Hoje, numa área que tem muito emprego, que é Paraná e Rio Grande do Sul, né? Indo morar lá. Mas o que eles fazem? Trabalha 10 anos lá, junta o dinheirinho que trabalhou e faz o quê? Volta para a Lagoa da Canoa, porque é o lugar que a gente desenvolveu funções afetivas, emoções afetivas. Nós desenvolvemos aqui nesse lugar. Então, por isso que a gente gosta do lugar. Então, eu só saio do meu lugar se eu for forçado a sair. Então, só saio se for forçado. E o que é que vai me forçar a sair daqui, gente? O que é que vai me forçar? Uma coisa que vai me forçar a sair poderia ser uma guerra civil, né? Eita, tá uma guerra, vamos aqui supor. Arapiraca e Lagoa da Canoa estão brigando porque igual Ucrânia e Rússia. Porque Arapiraca disse que Lagoa da Canoa é dele. Então, estão brigando para tomar o seu espaço. E aí começa uma guerra, vamos levantar aqui o tiro de guerra, um exército aqui, né? Soldados aqui, uns vão lutar, a prefeita Tainá, não, a Lagoa da Canoa é minha. O Luciano Barbosa, não, eu vou tomar a Lagoa da Canoa e vão fazer aquela guerra, né? E aí o que acontece? A população que não quer participar tende a migrar. Um fenômeno cíclico, um fenômeno cíclico, ou cíclico é da natureza, tá? Meteorológico também. Fenômeno natural. Não vai acontecer, lógico, gente, que a gente não está no limite de uma placa tectônica, mas um vulcão, um terremoto de 8 graus na escala Richter. 8 graus, minha gente, todas as casas de Lagoa da Canoa vai pro chão, não fica uma de pé, tá? Porque 8 graus é um dos graus de maior destruição, tá? Da escala Richter. Eita, deu terremoto aqui, vou ter que sair. Porque não consigo me adaptar, vou ter que sair. Né? Um tufão, furacão, eita, deu aqui, vou ter que sair. Tá? Isso a gente pode sair, mas a gente pode não sair, pode ficar ali. Agora, forçado mesmo é o seguinte: meu filho tá com fome e eu não tenho onde buscar o dinheiro para dar comida a ele. Esse lugar não tem emprego. Eu amo esse lugar, eu nasci aqui, eu tenho relações afetivas com esse lugar, mas aqui não tem dinheiro. Para onde é que eu vou? Para São Paulo. Lá tem emprego. Lá tem mais emprego do que aqui, né? Tinha. Para o Rio de Janeiro, nada. Eu vou para o Rio Grande do Sul. Eu estou indo para Santa Catarina, para o Paraná. Lá tem emprego. Então a gente se vê tão forçado pela questão econômica que a gente acaba migrando. A gente não quer ficar. Né? E foi o que muito aconteceu com a nossa população. Porém, em 2017 começou um fenômeno chamado de migração de retorno. A população começou a voltar para o Nordeste, porque o Nordeste começou a ter um aumento de emprego, tá? E aí você vê hoje a população migra. Tem sim ainda a migração da população que sai daqui para São Paulo, para o Sudeste, sai. Mas hoje mais a população migra para Maceió, porque Maceió já tem uma oferta de emprego maior, entendeu? Hoje tem uma grande população de Lagoa da Canoa que trabalha num centro de telemarketing na AIC em Arapiraca, tem uma maior oferta de emprego, entende? Começou a aumentar essa oferta de emprego, então não preciso mais sair do meu lugar, tá? Eu fico aqui. Mas o principal motivo para a migração são as questões econômicas. Então você olha e diz, não, Lagoa da Canoa não tem tanto emprego, mas Maceió tem. O que eu vou fazer? Eu estou indo agora para Maceió. Tá? Eu vou agora para Maceió, porque Maceió tem emprego. Então é por isso que essas cidades são cidades mais habitadas. Você pega a cidade de Arapiraca, ela tem 220 mil habitantes. Né? Por quê? Porque ela também tem uma oferta de emprego maior.
Você pega Palmeira dos Índios, também tem uma oferta de emprego maior, então tem mais habitantes também, né? Você pega Rio Largo, também tem uma oferta de emprego maior, 84 mil habitantes, né? Tem uma oferta maior de emprego. A gente vê, tá entre Rio Largo e Maceió, o aeroporto internacional Zumbi dos Palmares, né? Então, são locais, pessoal, onde tem essa oferta de emprego. E onde tem emprego, as pessoas vão e fixam moradias ali. Então, por isso que essas áreas são as áreas que a gente chama de áreas mais inchadas, tá? São áreas mais inchadas. No caso do Brasil, terá uns problemazinhos maior, né? Terá favelização, né? Esse processo de favelização, no caso do Brasil, mas são os lugares onde vai ter mais gente, porque ela tem uma oferta maior de emprego, né? Porque a gente vai em busca de melhores condições de vida. Então, por isso, são os lugares que têm a maior densidade demográfica. Mas a gente vê também que são os lugares onde tem, às vezes, o maior número de violência, né? E principalmente violência urbana. E são também os lugares onde tem a maior poluição, que a gente chama de poluição urbana, né? E problemas ambientais urbanos. Tá bom, minha gente? Olha só, vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. E próxima aula a gente continua Geografia do Lagoa da Canoa e vamos para resoluções de algumas questões. Tá bom, minha gente? Ô, Boa professor, noite. apostila, Oi. apostila, você não vai não colocar no grupo? Manda o Vou, Edinaldo. das questões, não é isso? Oi? Hã? Das questões, Mas o assunto não tem, não? tenho também. Vou colocar. Manda o Edinaldo colocar no grupo após, para nós. Ok, eu transformo em PDF e coloco, tá bom? Certo. Ok, então. Então, boa noite, minha gente, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Geografia de Alagoas, Williams.